e ore. Rachel convocou uma reunião de emergência da coordenação do acampamento Polaris. Havia um problema. Toda vez que ela falava sobre Jesus na cabana de umas garotas acampantes, coisas sobrenaturais aconteciam. A equipe de coordenação orou sobre o assunto e depois todos foram para suas atividades de final de noite. Wes ajudou nas atividades e, na hora de dormir, decidiu ir para um local isolado na mata para vigiar e orar. Ele clamou a Deus assim: Senhor, eu oro para que seus anjos estejam aqui e afastem qualquer influência maligna. Wes orou por 30 minutos. Ele sentia que precisava ficar ali, clamando a Deus por sua proteção. Foi então que ele viu o movimento de um grupo de pessoas levando uma garota para o barco da coordenação. A garota precisava de atendimento médico e a melhor forma de sair do acampamento Polaris era de barco. Wes tinha treinamento de emergência médica e acompanhou o grupo até o hospital do outro lado do lago. Ele ficou feliz porque estava vigiando e orando e assim estava acordado para ajudar com os primeiros socorros da garota. Após deixar a garota em segurança no hospital do outro lado do lago, o grupo retornou para o acampamento tarde da noite de barco. Nesse retorno, o céu estava mais escuro e o radar do barco não estava funcionando. Eles não sabiam a direção correta. Wes e todos no barco oraram e logo viram uma luz brilhante aparecer. Ela apontava para o acampamento. A luz lançava raios ofuscantes sobre o acampamento e o grupo conseguiu chegar em segurança. Ao chegarem no acampamento, a luz se apagou. Não havia ninguém acordado naquela hora. Wes teve a certeza que um anjo os guiou em segurança até a margem do acampamento Polaris. Wes hoje é diretor do acampamento Polaris e afirma que o grande conflito é real e por isso precisamos vigiar e orar. Em 2015, você ajudou a melhorar a estrutura do acampamento Polaris. Muito obrigada! E nesse trimestre, iremos ajudar a construir um centro de influência na cidade de Bethel, no Alasca. Sessão semifinais e Feliz Natal! Tchau, tchau! Tchau. Feliz Natal a todos os nossos irmãos. Antes de entrar na introdução da lição, quero dizer aos irmãos que já temos lição lá na associação. Tem bastante. Fui lá essa semana. Todos que precisarem podem ir lá buscar. E aqueles que não tiverem tempo de ir lá buscar, se quiserem, eu compro lá para vocês, tá? A lição dessa semana veio falando a hora da glória, a cruz e a ressurreição. Verso para memorizar. Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Amém. Então vamos nos separar em classe para a gente entender melhor o que o título da lição vem falando nesta semana. Nesta manhã, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado pela sua presença e por esse momento a qual nós nos encontramos diante de Deus. É interessante que quando você assiste a posse de um prefeito, de um governador, de um presidente, tem todo ali uma padronização, né, de como isso deve acontecer. Na época de Jesus também não era diferente. Quando um rei assumia o reinado, quando o governador assumia o Estado, havia toda uma
uma preparação para que essa pessoa tomasse posse, não é? Interessante que a lição da escola sabatina vem trazendo para mim e para você de que Jesus também foi um homem coroado, não é? Mas não como um governador, mas não com as regalias de um rei, de um governador ou de um príncipe, não é? A hora de Jesus chegou, a hora de Jesus foi a sua glória, e a glória de Jesus aconteceu em que momento? No momento da sua morte, quando Jesus foi honrado, não é? Mas aí você faz a comparação entre a glória de um rei e a de Jesus. Você percebe que é totalmente extremo, não é? Aqui tem as benfeitorias e aqui você tem o que? Sofrimento e humilhação. Então, meus queridos, a glória de Jesus aconteceu na humilhação, na morte. Ali que Jesus foi o que? Exaltado. Ali que Jesus foi exaltado. Foi aqui que Jesus recebeu a supremacia de Deus. Aí você pergunta assim, mas por que tão diferente dos demais? Aí a lição vem dizendo para mim e para você, durante o diálogo entre Jesus e Pilatos, quando Pilatos perguntou para Jesus se ele era rei, entende? E qual foi a resposta de Jesus? É interessante, meus queridos, que o objetivo de Jesus não era para este mundo no sentido assim de rei, de governador, de ocupar posição política. Não era essa a pretensão de Jesus. Em nenhum momento Jesus tinha essa pretensão. Em nenhum momento Jesus tinha a pretensão de se colocar no lugar de um outro ser humano. Entende? Jesus não tinha esse objetivo. O objetivo de Jesus era totalmente o quê? Espiritual. Totalmente espiritual. Jesus não fazia questão de ser rei neste mundo. Porque este mundo pertence a quem? A Ele. Ele é o Criador de todas as coisas. Então, indo um pouquinho mais adiante, irmãos, a glória de Jesus, ela se deu na sua morte e na sua ressurreição. Indo um pouquinho mais adiante, na parte de domingo, interessante que aqui nós encontramos uma expressão que está em São João capítulo 18, verso 28, onde existe uma pergunta que até hoje essa pergunta ecoa nos bancos das faculdades, como também entre as pessoas que são voltadas para a área de filosofia, sociologia e até mesmo psicologia. E talvez em algum momento na faculdade ou em qualquer outro curso, você deve ter estudado uma matéria chamada ética. E justamente um dos assuntos que é estudado é em relação ao que é a verdade. O que é a verdade? Interessante que quando nós lemos lá em São João capítulo 14, verso 6, Jesus descreve a verdade como sendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus também é descrito como sendo o pão da vida. Jesus também é descrito como sendo a luz do mundo. A luz do mundo. Então, meus queridos, quem é a verdade? A verdade consiste na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é a verdade. Por que Jesus é a verdade? Porque, irmãos, veja só, eu quero que você comece a pensar neste momento. Eu e você conhecemos do dia do amanhã? Olha, eu posso perguntar para qualquer um de vocês: vai chover amanhã? Você pode até dizer assim, na sua experiência: eu creio que sim. Mas você está me dando uma certeza de que vai chover ou não? Você não vai, porque o dia do amanhã não pertence a mim e a você. Então, existe uma verdade em mim e em você? Você já deve ter conhecido, ou você já deve ter dito assim alguns anos atrás, na época do Zé, a mulher ficava grávida e você dizia: vai ser um menino. Já passou isso com você? Já ocorreu isso na sua família?
Já, na família de todos. Vai ser um menino. E de repente nasceu. Mas por que não nasceu um menino? Entendeu? Porque justamente não há essa verdade, essa certeza em mim e em você. Porque nós estamos totalmente o quê? Limitado à circunstância do tempo. Enquanto Jesus Cristo, ele não está limitado, irmãos. Não está limitado. Jesus é o passado, presente e futuro. Jesus não está preso como o ser humano está preso. Então por que a verdade é Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo, ele transcende, entende? O limite humano. É por isso que lá no título vem dizendo para mim e para você a respeito de que a glória de Jesus está na sua morte e na sua ressurreição. Agora, se Jesus tivesse permanecido no pó da terra, na sepultura, Jesus seria a verdade? Não seria. Entende? Então a verdade, ela não consiste em uma ideologia. A verdade não consiste em uma ideia. A verdade consiste em uma pessoa. E quem é essa pessoa? E esta pessoa que é Jesus Cristo, ele ultrapassa qualquer limite humano. Qualquer limite humano. Tá bem? Fui claro para vocês? Então veja só, meus queridos. Então isso traz para mim e para você uma certeza e uma convicção de que eu e você não podemos limitar a pessoa de Jesus Cristo. Eu e você não podemos colocar Jesus Cristo em um quadrado. Entende? Eu e você não podemos colocar Jesus dentro de uma vasilha de manteiga e fecharmos e dizermos: Jesus é isso aqui. Entende? Então Jesus, ele ultrapassa a razão humana. Ele vai além, porque ele não está preso à circunstância do tempo. Jesus não se encontra em uma sepultura, não se encontra. Então a verdade é Jesus Cristo. Alguém gostaria de dar, quem sabe, alguma contribuição nessa parte? Ou quem sabe algum ponto? Nós encontramos Jesus no tubo do ensaio. Sim. Quando Pilatos perguntou a Jesus o que é a verdade, por que ele não deu uma resposta? Sim. Ele foi vendo a multidão, ele recebeu a palestra de Jesus aqui, foi vendo a multidão, querendo que livrar que está aqui no candidato de vou livrar ele ou vou condenado. Então eu disse assim, agora uma vez por ano libertava Um prisioneiro. saiu, né? Sim. Justamente. Isso está na parte de segunda-feira, irmãos. Eis um homem. Como que Pilatos tentou persuadir o povo para que Jesus pudesse ser libertado? Você percebe que no diálogo que ele teve com Jesus, ao questionar Jesus se ele era rei, e Jesus respondeu dizendo: é você quem está dizendo. Ao mesmo tempo, quando ele pergunta para Jesus o que é verdade, ele apenas faz a pergunta e não espera a resposta. Imediatamente ele sai e vai em direção à multidão. Interessante que neste momento ele joga totalmente a responsabilidade para quem? Para a multidão. Mas veja, irmãos, ele não precisava fazer isso, porque ele era o quê? Era rei. Ele ocupava uma determinada posição. E interessante que você percebe que ele responde dizendo que não encontrou nenhum crime neste homem, para que pudesse receber tal sentença ou tal condenação. De fato, ele estava certo em relação a isso. Legalmente, diante do Código Penal romano, Jesus ali, diante do governador romano e do responsável romano por aquele distrito do Império Romano, Jesus foi declarado inocente. Sim, justamente. Já está a própria esposa dele, já se for Nessa situação. ele do sonho muito sofrido. Sim,
Justamente. Agora, é interessante, irmãos, que nesse momento ele se esquiva totalmente da responsabilidade como líder político e joga a responsabilidade para quem? Os judeus. Para a multidão que estaria naquele momento. Agora, o interessante é que ele pega o tradicionalismo, aquele um costume tradicional, e no entendimento dele, Jesus vai ser o quê? Liberto. E vai ficar tudo o quê? Tranquilo. Porque não há nenhum crime em Jesus Cristo. Mas o que foi que aconteceu? Aquilo que ele menos esperou, né? O povo, neste momento, fizeram a inversão. Colocaram Jesus como sendo um criminoso. E o Barrabás inocentado. E o criminoso sendo o quê? Um inocentado. Irmãos, eu fico imaginando que neste momento, aquilo que o irmão disse, a voz da esposa dele pesou muito sobre ele. O desespero, eu acho que bateu. Justamente. Aquilo que ele menos esperou aconteceu. E naquele momento, Jesus já recebeu a sentença de quem? Do povo. Do povo. Mas ele não queria perder a posição dele. Sim, justamente. A multidão decidir, porque ele não queria, ele queria manter a sua popularidade diante das pessoas. Interessante, meus queridos, que aquilo que ele havia pensado, aquilo que ele havia tramado na mente dele, não deu certo. E Jesus terminou sendo o quê? Condenado e foi morto por causa dessa decisão. Sim, justamente. Então você vê assim, para ele estava clara a decisão ali, né? Porque Jesus iria sair tranquilo, mas não foi isso que aconteceu. Mas o interessante, sabe o que é, meus queridos irmãos? Sempre houve uma pergunta assim, quem é culpado pela morte de Jesus? Okay? E se você for, é como se você montasse uma escada, né? Você vai transferindo a responsabilidade de um para outro. Por mais que tenha trazido sofrimento, morte, mas você consegue perceber de que ser humano nenhum poderia mudar o curso da história de Jesus Cristo. Diante da legislação, legalmente falando, os culpados seriam os promotores ali do Sinédrio, né? Anás, Caifás, que forjou uma situação no meio da multidão para a condenação daquele Galileu, né? Sim. Mas, no sentido espiritual, já estava determinado que aquilo teria que acontecer. Sim. Ok. Então, indo um pouquinho mais adiante, na parte de terça-feira, irmãos, tem um título que diz assim, está o quê? Está consumado o quê, irmãos? Não ouvi. O prêmio da salvação. Por mais que eu e você encontramos aqui na parte de domingo, na parte de segunda, um sofrimento relacionado à pessoa de Jesus Cristo, entende? De que alguém poderia mudar o curso da morte de Jesus Cristo, mas quando você chega aqui na parte de terça-feira, você entende de que de fato, espiritualmente, era necessário para que eu e você pudéssemos o quê? Obter salvação. E em que momento isso foi consumado? Na morte de Jesus Cristo. O plano da salvação. Entende? Está diante, colocado diante de mim e de você. É através de Cristo que nós obtemos a vida eterna. É através da pessoa de Jesus Cristo. E eu gosto muito, irmãos, quando eu leio Apocalipse capítulo 5. É interessante que você vê o desespero do João, porque ele não vê ninguém digno em poder abrir os selos, não é? Até que o anjo diz para ele de que há um da raiz de Davi. Um da raiz de Davi. É nesse momento que você entende. É nesse momento que você compreende. Deus, ele coloca toda a prerrogativa sobre Jesus Cristo. Quando eu digo prerrogativa, a salvação, entende? Em Jesus. E é através dele que eu e você obtemos o quê? A vida eterna. Então, o sofrimento, a morte, eram necessários.
para que eu e você pudéssemos obter a salvação, a vida eterna. Ainda um pouquinho mais adiante, na parte de terça-feira ainda, vem vendo para mim e para você a respeito ali do episódio do sepultamento, da ressurreição de Jesus também. Que a cena tocante com a mãe de Jesus ocorreu junto à cruz. Que cena tocante. É interessante, irmãos, que você percebe assim, Jesus tinha o seu grupo, os 12. Dentre os 12, Jesus tinha 3 ali que eram mais próximos dele, né? Interessante que antes da sua morte, Jesus ele confia a responsabilidade do cuidado da sua mãe para um dos discípulos. Oi? Justamente, João, né? O filho amado. Então Jesus ele coloca esta responsabilidade para que ele dê o que? Continuidade no cuidado da mãe. Outro aspecto que nós podemos perceber também é o que significam as palavras que Jesus disse antes de morrer: está consumado. Ele está dizendo assim: a minha obra foi cumprida, está terminado, está pago. Entende? Agora, interessante, meus queridos, que essa expressão, essas expressões, ela não é dada por mim e por você. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Se um filho seu precisar de um órgão seu, eu não tenho dúvida de que você é capaz de doar, desde que não seja o principal, né? Coração. Perante a sociedade, você é visto como uma pessoa que praticou um ato de amor. E este filho, ele pode sobreviver por mais 5, 10, 20, 40, até 100 anos, por causa desse órgão que você tem. Você apenas praticou um ato de amor. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, para o ato de Jesus Cristo, nós encontramos 2 atos. Nós encontramos um ato de amor, a qual eu e você podemos praticar. Porém, em Jesus Cristo nós encontramos um outro ato que nós chamamos ato salvífico. Entende? Que nós só encontramos em quem? Na pessoa de Jesus Cristo. Eu e você podemos praticar um ato de amor, mas nós não conseguimos oferecer salvação para as pessoas. Essa prerrogativa, de acordo com Efésios capítulo 2, verso 8, vem apenas de quem? De Jesus Cristo. Então, o que diferencia Jesus de mim e de você? É que através do ato de Jesus nós obtemos vida eterna. Através do meu e do seu ato nós obtemos apenas um ato de amor. Entende? Mesmo assim o ser humano ainda continua o quê? Limitado a este tempo. Enquanto Jesus Cristo não. Enquanto em Jesus Cristo ele nos dá salvação. Ele abre diante de mim e de você aquilo que eu e você não conseguimos fazer. Entendeu? Ninguém mais precisa se perder. Sim, justamente. Ele coloca fim naquele ritualismo que eu e você conhecemos muito bem através do santuário. Então, indo um pouquinho mais adiante, irmãos, poderia dizer, pastor, que esse ato salvífico de Cristo também é o começo, a inauguração de uma nova aliança, a gente fala Novo Testamento, ou nova aliança de Deus para com a humanidade? Sim, é uma nova aliança. Ou uma renovação da aliança já feita desde o Éden. Isso. Então, irmãos, na parte de quarta-feira vem trazendo para mim e para você, houve toda uma preparação, que eu digo assim, não teve tempo, mas o corpo de Jesus foi levado à sepultura, não é? Então não houve tempo de fazer toda a preparação para que pudesse receber um sepultamento digno. Então o corpo dele foi apenas colocado ali, na intenção de que, assim que terminasse o horário sabático, vamos dizer assim, a doxologia que envolve um sepultamento digno iria o que? Acontecer. Mas quando Maria chega ao túmulo de Jesus, o túmulo está o quê? E qual é o sentimento dela nesse momento?
pouco de desespero, porque De tristeza, roubaram o corpo dele. De decepção. Por dois motivos. Alguém teve uma intenção totalmente diferente de roubar Roubou o corpo dele. de Jesus. Mas Deus, neste momento, através dos seus anjos, conforta essa mulher, não é? É. Mas ao mesmo tempo que ela é confortada, ela recebe uma missão. E qual foi a missão que ela recebeu? Comunicar aos outros. De comunicar aos demais de que Jesus Tinha havia ressuscitado. ressuscitado. Segundo os anjos, tinha ressuscitado. havia ressuscitado. E o interessante, sabe o que é, meus queridos irmãos? A evidência que eu e você nós temos, é de que Jesus não está na sepultura. Interessante que nós temos como testemunhas, não somente Maria, os discípulos que foram ali também, entende? E soldados que estavam ali cuidando do corpo de Jesus. Então existem testemunhas oculares presentes, não somente através de um costume, entende? Vamos dizer assim, mas algo evidenciado, presenciado, entende? E isso é uma prova para mim e para você, de que o túmulo de Jesus está vazio. Continua. Justamente. E aí nós temos a certeza da ressurreição de Jesus Cristo. Aí eu quero poder assim chamar a sua atenção para um aspecto, irmãos. Os anjos haviam dado uma missão para Maria, para que ela pudesse anunciar para os discípulos de que Jesus havia o quê? Ressuscitado. Eu pergunto para você, qual tem sido a missão que Deus tem dado para mim e para você? Qual tem sido a missão que Deus tem dado para a sua igreja nessa terra? Falar que esse Jesus vai voltar. E o interessante, sabe o que é, irmãos? Se um dia você tiver oportunidade, interessante que se você vê pelo aspecto assim, pelo olhar das pessoas que vivem na Ásia e perguntar quem é Jesus, Eles não sabem. eles não sabem dizer para você quem é Jesus. Se você for para o Oriente Médio, alguns vão descrever Jesus para você como sendo um profeta maior, entende? Mas não como o Messias, o Filho de Deus, o enviado de Deus. Então eu quero que você entenda uma questão, irmãos. Dizer de que Jesus salva, Jesus perdoa, Jesus cura, qualquer um pode dizer. Qualquer um pode dizer. A pessoa de Jesus Cristo, ela precisa estar muito bem definida na minha mente. Não apenas no sentido de conceito, mas também no conceito de vivência. Caso contrário, irmãos, Jesus é apenas, mas isso precisa estar muito bem claro. Eu preciso ter isso na minha mente. Quem é Jesus? E qual é o meu relacionamento com esta pessoa de Jesus Cristo? Caso contrário, Jesus se torna como um outro qualquer. Existe, mas não convive. Eu não sei, pastor. Esse é o meu e o seu desafio. Eu não sei o número certo, mas se não me engano, o pastor estava falando lá no programa, são 450 milhões de hindus, de indianos, pessoas que moram na Índia, que não sabem quem é Jesus. Justamente. É muita gente. Então, irmãos, ao chegar no túmulo de Jesus e encontrar o túmulo vazio, não foi um ato de vandalismo, entende? Ninguém roubou o corpo de Jesus. Da mesma forma que nós encontramos lá no início, de que esse Jesus queria morrer em favor dos nossos pecados, é o mesmo Jesus que ressuscitou. Por fim, lá na parte de quinta-feira, Jesus e Maria. Você vê que no pensamento, a ideia de Maria era de que alguém havia levado o corpo de Jesus, e por isso que o túmulo estava vazio. Mas, no entanto, meus queridos, quando você chega em São João capítulo 20, versos de 14 a 18, o que mudou tudo para essa mulher? O
O que fez com que este pensamento mudasse totalmente? De que o corpo havia sido roubado, de que foi praticado um ato de vandalismo. Foi justamente no momento em que ela foi chamada pelo nome. Pelo nome. Ah, irmãos, na minha casa, nós somos em 5 filhos. A minha avó, a mãe da minha mãe, ela tem 22 netos. É uma mulher de 97 anos. Sabe o que me surpreende nessa mulher? É que pode estar os 22 netos no mesmo lugar e dentro da mesma casa. Ela conhece todos através da voz. Através da voz. Você pode ter 1, 2, 10 filhos. E os 10 podem ligar seguidamente, um atrás do outro. Não precisa dizer quem é que está do outro lado. Só pela voz você consegue identificar quem é quem. Você pode passar 5, 10, 20 anos sem ver este filho ou esta filha. Entende? Mas você sabe quem é. Quem é? Não é? Quando Maria foi chamada pelo nome, irmãos, ela entendeu de que aquela voz era uma voz diferente. Era de alguém próximo. Entendeu? Alguém do grupo de convivência. Não teve dúvida de que ali estava o Messias. Eu quero poder finalizar dizendo para vocês o seguinte: a lição desta semana, ela traz para mim e para você, ao mesmo tempo, algumas ilustrações, ao mesmo tempo, a lição ela traz para mim e para você a importância de não perdermos de vista a pessoa de Jesus Cristo. E dar a Jesus aquilo que é devido a Ele. Entendeu? Os discípulos tiveram a sua importância, os demais, mas aquilo que cabe a Jesus Cristo pertence unicamente a Ele. É uma prerrogativa dele. Então eu finalizo dizendo para vocês assim, meus irmãos: a verdade, ela consiste na pessoa de Jesus Cristo. E nós não podemos perder de vista isso. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. Amém? Amém.